Muito bem, Efésios, capítulo 4, verso 26. A palavra de Deus diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Até aí a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela oportunidade que nós temos de expressarmos interna e externamente as transformações que invisivelmente o Senhor tem operado na vida dos seus filhos. Lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente. Como Deus, através dessa iluminação, podemos ser guiados como um verdadeiro farol diante de circunstâncias que levam a vida de cada um de nós para um lado e para o outro, mas que possamos nos manter firmes, sabendo exatamente como nós devemos reagir diante das circunstâncias a que todos somos acometidos. Então, fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós continuamos aqui, Efésios, capítulo 4. O meu desejo é conversar com vocês sobre emoções de uma mente transformada. A razão para isso é óbvia, porque no verso 25 nós começamos o texto como uma conclusão. A conclusão do que ele vinha descrevendo até então. Só lembrando que a cidade de Éfeso, onde foi Paulo, gastou a maior parte do seu ministério, dia a dia, com lágrimas, durante 3 anos. Uma igreja que se converteu e tinha profundos envolvimentos no erro. Eu vou colocar assim de forma geral, porque os detalhes eu já expliquei. Mas ele demonstra, a partir do verso 17, a necessidade daqueles que moravam na cidade de Éfeso terem a sua vida transformada trocando de roupa. Lembrando que o universo será transformado e os habitantes do novo universo também. A diferença de troca de roupa, e essa a linguagem que a Escritura trata para falar da mudança que existirá no universo, é uma troca de roupa porque ele está passando por um processo de envelhecimento, nós já vimos isso. Eu só estou fazendo essa breve visão para quem está chegando aí, como eu estou vendo tem vários visitantes, é só para facilitar o seu entendimento, tá bom? Então, o universo está trocando de roupa, a diferença entre a troca de roupa do universo e dos crentes é o tempo. O universo será mudado de roupa de uma vez só no último dia. E os crentes precisam mudar de roupa agora, como diria o bom Guarapuavana, às vezes tem Guarapuavana aí assistindo, né? A gente vai mudandinho, vai trocandinho, à medida que a gente vai caminhandinho. Guarapuavana fala assim, né? A gente vai andandinho, trocandinho, mudandinho de pensamento. Essa é a ideia, e isso vai demonstrar do verso 17 até o verso 24. Os detalhes eu já expliquei para vocês, mas a ideia é que no verso 23 se renovem no espírito do entendimento e se revistam deste novo homem. Então, este novo homem que foi agora, à medida que vai caminhando, trocando de perspectiva mental, trocando de pressuposições, trocando a forma de pensar e de enxergar a realidade à sua volta e a realidade dentro de si, a partir do verso 25, ele vai aplicando os resultados dessa troca de roupa. Então, para aqueles que foram resgatados, eles devem demonstrar isso através de uma emoção transformada. Na verdade, é bem interessante porque ele gasta, Paulo, do verso 25 até o verso 31, a maior parte do seu tempo falando dos perigos da língua e das emoções descontroladas. Eu vou gastar um tempo explicando o verso 26 e 27, vocês vão entender por quê, porque tem muito assunto que está pressuposto e que ele está tentando ensinar à igreja de Éfeso. Mas só o fato de existir essa grande quantidade de informações que ele passa do verso 25 a 31, preocupado com uma emoção descontrolada, alguns entendem, por exemplo, que no verso 31 há uma progressão.
amargura e cólera seriam problemas internos, caso não tratados, ira ou fúria, gritaria e blasfêmias seriam problemas externos, e todos eles alimentados pela malícia. Então, esse é um ponto que deve ter a nossa preocupação, porque, caso não tratado, existe uma progressão. Não há nada tão bom que não possa melhorar, mas não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas também essa é uma realidade, tanto a realidade ruim como a realidade boa. Mas nós não sabemos, no caso da igreja de Éfeso, no caso de Evódia e Sintique, e em outros casos relatados na palavra de Deus, nós não sabemos se de fato houve alguma vez alguma reconciliação. Importante dizer isso. Essa é a realidade dos fatos. Ele evoca e dirige a igreja para uma reconciliação. Mas, para estes ambientes onde se evoca uma atitude em direção à reconciliação, nós não sabemos se isso de fato aconteceu. Só sabemos que era alvo de uma preocupação muito grande de Paulo. A relação que existe dos dois mundos, a amargura com a forma como nós falamos e nos relacionamos com o mundo externo, é de fato uma preocupação de Paulo, e tudo isso para demonstrar o poder destrutivo que pode existir de emoções descontroladas. Há muitas igrejas e muitas famílias que são destruídas por não tratarem de emoções descontroladas. Tudo bem? Ah, tá. Para quem não sabe, é meu filho, chegou perto de mim assim, eu achei que ele ia falar alguma coisa. Então, Paulo está preocupado com o mundo interno, Paulo está preocupado com a relação do mundo interno. Ah, tá. Obrigado. Do mundo interno com o mundo externo, como nós nos relacionamos com ela. Paulo está preocupado na fala, porque a fala ou a ausência desnecessária dela pode apontar determinados problemas que precisam ser tratados. E o tempo em que guardamos as coisas é alvo da preocupação de Paulo, e eu vou explicar por quê. O fato é que ele coloca essa questão da ira, que é uma fúria, uma emoção descontrolada, ele coloca isso no contexto de uma batalha espiritual. A gente normalmente fala de batalha espiritual pensando que vai vir um demônio, vai gritando de lá, a gente grita daqui e vira uma verdadeira luta de Jedis, o lado oculto da força com a luz, e a gente pega as armas da luz. Então, aqui a batalha espiritual é com a língua e com as coisas que tem no coração. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo devem demonstrar isso na maneira como se relacionam pela fala. Uma realidade plenamente possível de ser vivida, não é uma utopia e nem é para o céu só. E é uma preocupação que deve ser da atenção da igreja, mas deve ser também da atenção dos líderes da igreja. É interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se preocupa com coisas que devem ser alvos da nossa preocupação, como comer de maneira exagerada, beber de maneira exagerada, exercer uma sexualidade torpe, ruim, fora do casamento, e até mesmo dentro do casamento, e assim por diante. Mas, eu já disse aos irmãos, que das 15 palavras ditas no Novo Testamento, lá em Gálatas, como sendo sinônimos de obras da carne, 3 delas dizem respeito ao sexo errado, ou ao uso do corpo errado. As outras 12, não. E que devem ser alvos da preocupação da igreja e da liderança da igreja. Então, quando a igreja se preocupa com aquilo que está no seu coração e na maneira como, eventualmente, de maneira desnecessária ou errônea, eu ou você temos guardado coisas dentro de nós, essa é uma preocupação legítima. Eu já cansei de ouvir, por exemplo, pessoas dizerem mais ou menos assim: será mesmo que o Criador do Universo está preocupado na maneira como eu exerço minha sexualidade? Ele não tem coisa mais importante para fazer, não?
Será mesmo que Deus, o Criador do universo, com tanta coisa importante para fazer, ele não está preocupado, ele estaria preocupado com a forma como as coisas que nós guardamos dentro do coração e as palavras que saem da nossa boca? Será que Deus não tem coisa mais importante para fazer? Tem, mas essas coisas também fazem parte da importância que ele mesmo elencou para nós. Então, quando alguém da igreja se preocupar com as coisas que existem dentro do seu coração e isso é legítimo, quando a liderança da igreja se preocupar com as coisas que existem no nosso coração, isso também é legítimo. Sob pena de causarmos uma destruição do tamanho do dia inteiro. E eu explico essa destruição. 2 contextos que nós precisamos ter muito claros no nosso coração, quando Paulo fala, literalmente, de não se pôr o sol sobre a nossa ira e nem dar lugar ao diabo. O primeiro deles, do contexto, está no Novo Testamento, e o segundo deles está no Antigo Testamento. Começo pelo Novo e depois vou para o Antigo. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia lá, é a quebra, literalmente, do 5º mandamento. Mateus capítulo 5, verso 21, existia um entendimento, é isso que está pressuposto no ensino que Paulo está dando à igreja de Éfeso. Existia um entendimento, na época de Jesus Cristo, de que o texto de Êxodo, capítulo 20, que, entre outras coisas, diz, não assassinarás, não é não matarás, deixando bem claro isso, tá bom? O que o texto está dizendo, eu só estou dizendo exatamente o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo no Antigo, as implicações disso a gente vê em outro momento. Mas o que o texto está dizendo é, não vire um assassino. Não é, não mate. Beleza? O crente pode matar sob determinada circunstância e isso é um outro assunto. Tá bom? Não dá para a gente resolver o alfabeto agora. Mas o texto do Antigo Testamento de que o crente não deve assassinar gerou equivocadamente um mau entendimento da parte daqueles que faziam parte do povo judeu, que chegou na época de Jesus Cristo, de que o mandamento no Antigo Testamento se referia única e exclusivamente a eu fazer alguma coisa em relação ao outro e literalmente fazer esse coração físico parar de bater. Aí alguém, na época de Jesus Cristo, pensava assim, mas eu nunca assassinei ninguém, eu nunca matei, eu nunca dei uma paulada na cabeça do outro, eu nunca dei um tiro na cabeça do outro, eu nunca dei uma facada no outro, eu nunca fiz nada em relação a isso, então, logo, eu não sou um transgressor do 5º mandamento. Jesus, então, para renovar o que Deus sempre quis dizer desde o Antigo Testamento, o problema é que isso foi sendo sujado à interpretação e que agora Jesus está limpando, é que o mandamento não diz respeito apenas a um elemento físico. Eu posso, sim, ser um assassino sem ter assassinado fisicamente ninguém. E é disso que Jesus Cristo ensina, que se referia ao 5º mandamento, lá em Mateus capítulo 5, verso 21. Quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, não assassinarás, tá bom? Quem matar estará, quem assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, olha lá, que todo aquele que sem motivo se irá, exatamente, não é só quem fez o coração de alguém parar por alguma razão. É o fato de eu me irar contra meu irmão, eu virei um assassino. E que João vai explorar isso exatamente, que Judas tinha essa postura, a postura de um assassino. Caim tinha essa postura na alma. Antes de assassinarmos eventualmente fisicamente qualquer pessoa, nós já poderemos ter assassinado estas pessoas na nossa alma. A gente até diz mais ou menos assim, fulano para mim morreu, não quero saber nunca mais. E quando não fala, age do mesmo jeito. Essa ruptura da comunhão, é disso que é a preocupação de Paulo na carta de Éfeso. Rupturas desnecessárias. É interessante que tem rupturas que são necessárias que a igreja às vezes não faz. A filha de Herodias rebola na frente de Herodes. Herodes diz assim, pede a metade do meu reino que eu te dou. E Herodias, a filha dela, diz assim, me dá a cabeça de João Batista. E diz o texto que Herodes ficou triste porque ele estava na mesa com muitos dignatários.
Mas quem definia qual era a metade do reino era Herodes. Era só ele ter dito: o que você está me pedindo faz parte da metade do reino que eu não consigo te dar. Peça outra coisa. Então, na verdade, Herodes não fez isso porque ele não rompeu com aquilo que ele deveria romper, que é o status quo. A ideia de ser visto, que a minha palavra tem algum valor, era um amostrado. Provérbios capítulo 6 fala disso. Há tantos textos na Bíblia que dizem disso, de gente que gosta de fazer para se mostrar. Herodes era um desses. Deveria ter rompido relações quando ele não rompeu. Todavia, existem rompimentos que não devem existir. Por exemplo, Paulo vai dizer, ensinando a igreja de Corinto, que marido e mulher não devem deixar o relacionamento sexual se não for por mútuo consentimento. Olha lá, não deve haver essa ruptura. E somente por algum tempo para que Satanás não os tente. Porque existe uma ruptura que é a falta de relacionamento sexual entre marido e mulher que não deve existir. E curiosamente falando, é justamente um dos problemas que existem, eu vou dizer do meio da igreja, do fora da igreja, por enquanto me interessa dentro da igreja. Que as pessoas são casadas e querem romper com aquilo que Deus disse que não era para romper, e não querem romper com aquilo que Deus disse que era para romper. É engraçado isso. A gente parece que anda os contrários. Então, se irar contra um irmão é virar um assassino, irmão. Dá um gelo na alma, porque eu não quero olhar na cara do irmão, nem quero falar com ele, é um assassino. E é disso que Jesus Cristo estava ensinando, que é disso que o 5º mandamento estava ensinando, que nós não devemos quebrar o 5º mandamento. Por quê? Porque não deve existir uma ruptura da relação entre irmãos, que é uma ruptura, por exemplo, de marido e mulher. Se o marido, preste bem atenção, tratar de maneira inadequada a mulher, considerando-a como parte mais frágil, se os pais tratarem inadequadamente os filhos, irritando, trazendo desânimo ao coração deles, nós podemos, entre marido e mulher, existir uma ruptura, onde Deus não vai mais ouvir as nossas orações, e entre pais e filhos existir uma ruptura, porque há um tratamento inadequado da parte de um para com o outro. Perceba que existem determinadas rupturas que elas não devem acontecer. Então, a gente não deve se irar para evitar essa ruptura. E caso se ire, qual é o problema? A sequência do texto diz. Diz aí, ainda em Mateus capítulo 5, se irar contra seu irmão está errado. E detalhe, ele fala no verso 21, quem matar, mas diz no verso 22, quem se irar. Pegou aí? É porque quem está se irando está matando. Interessante, né? Eu vou devagar aqui para a gente pensar bem no que ele está dizendo. A gente tem tempo. Fica tranquilo que eu não vou ficar aqui até 9 da noite, não. Mas eu quero que você pense bem no que ele está dizendo. O fato de nós não devemos matar o nosso irmão, ele diz, quem se irá, ele deveria ter dito aqui, quem matar seu irmão estará sujeito a julgamento. Por que ele fala da ira contra o irmão? É porque se irar contra o irmão é assassinar o irmão no coração. Antes de Caim matar Abel, Caim matou Abel na sua alma. Antes de Judas matar Jesus Cristo, Judas assassinou no coração Jesus Cristo. Antes de sermos assassinos, somos assassinos. Antes de sermos assassinos vistos, somos assassinos secretos. Da KGB da nossa alma. É isso. A gente vai matando os outros sem que ninguém veja. Tipo aquela brincadeira de... Como é? Que faz piscando assim? Como é que é o nome? Detetive. Você vai matando uma piscadinha. Morreu. Mas, meu Deus do céu, cadê o assassino? Parece que eu estou vendo a igreja assim. Porque um vai assassinando o outro. E como é que a gente sabe que vai assassinando o outro? Olha o que ele diz. Quem se irá contra seu irmão, quem proferir o insulto. Quem é que profere insulto contra seu irmão? Quem já assassinou ele na alma? Se o cara está morto, tanto faz eu falar alguma coisa, pensam esses que mataram o irmão no coração. Diz o texto, quem lhe chamar tolo, olha lá, tá vendo? O cara vai perdendo o controle da sua fala.
significa que estará sujeito ao inferno de fogo, diz o verso 22. Porque ao assassinar no coração o meu irmão, a minha língua vai ficando descontrolada. Como é que eu sei que nós temos os nossos irmãos não assassinados dentro da nossa alma? Se não existe, não deve existir nada que impeça a minha relação de comunhão e de proximidade com os meus irmãos. Ou você achou que podia vir na igreja, louvar a Deus e nem olhar na cara do seu irmão e ir para trás, que você está cumprindo a sua obrigação diante de Deus? Não está. Você é um verdadeiro Caim dentro da igreja. Porque não pode, Deus não quer isso. Deus quer que entre nós, famílias da fé, entre nós, famílias de sangue, nada possa se colocar no meio das nossas relações. Porque Jesus Cristo morreu para que nós estivéssemos juntos. Se ele morreu, por que você está querendo matar outra pessoa? Jesus Cristo já morreu, já. Veja, é interessante. Opa. Na verdade, Tiago, capítulo 7, diz... capítulo 4, desculpa. Diz, nem tem capítulo 7, né, só vai até o 5. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Nesse contexto, resistindo à tentação de mandar os nossos irmãos para o quinto dos infernos dentro da nossa alma. É assim que a gente resiste ao diabo. Tem muita gente que gosta de falar de batalha espiritual e está cheio de ódio no coração, cheio de rancor, cheio de amargura e tem a peste e a cara de pau de dizer vamos amar o mundo. Não ama nem o irmão. Nem olha na cara do irmão e não consegue vencer eventuais diferenças que porventura possam existir e que todas elas precisam ser deixadas na cruz do Calvário. É assim que Paulo vai dizer que nós não devemos nos irar contra o nosso irmão. Então, se existe algo que eu e você estamos guardando dentro da nossa alma, a calúnia diz Efésios capítulo 4, volta lá. Agora voltamos para a carta de Efésios, capítulo 4, verso 27, quando ele diz assim, que nós não devemos dar lugar ao diabo. A palavra diabo é a palavra diabolos. Diabo significa caluniador. E o caluniador, nós sabemos que ele é sedutor. E o sedutor, nós sabemos que ele é adversário das nossas almas. Alguma coisa que nós não sabemos? Tudo isso nós sabemos. Pastor, como é que nós resiste a Satanás? Resistindo à tentação de caluniar aos nossos irmãos, porque não resolver os nossos problemas uns com os outros, da família da fé ou da família de sangue, nos levará claramente à calúnia. Ou se não levará à calúnia, nós teremos muita dificuldade de elogiarmos o nosso irmão, que é um tipo de calúnia. A calúnia é quando você não reconhece quem seu irmão é. Você pode caluniar seu irmão dizendo coisas, você pode caluniar seu irmão não dizendo coisas. Para cima de Moá, não. Você sabe que quando vai procurar emprego, o que o camarada diz? Referências. O que você pode dizer do fulano? Aí você vai lá e diz assim, do fulano... eu vou dizer 1, 2, 3, mas ele não sabe que eu não disse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que você poderia dizer beneficamente e que por inveja, por um monte de coisa do coração você não falou, porque você tem dificuldade de elogiar seu irmão. Você assassinou seu irmão e você está caluniando, porque você não está reconhecendo aquilo que Deus reconhece na vida dele. Veja que curioso. Ser sedutor é porque não resolver os problemas com os outros é cair na tentação de Satanás, na sedução de achar que é mais fácil ficar quieto do que ir em direção aos nossos irmãos. Ou não é que os problemas de casamento, nós dizemos assim, não, nem vou falar, porque, meu Deus do céu, vai me dar tanto trabalho falar, e a gente vai levando, vai falar com o filho, não, nem vou falar com o filho, cansei de falar com o filho, e a gente vai só segurando aquilo na alma, e aquilo vai crescendo, e quando é que a gente fala? Quando a gente está com estupim, quando está saindo pela boca, quando a língua não consegue segurar mais, quando aquilo está saindo espontaneamente, você já não aguenta mais, aí você fala, então senta aqui, aí você traz aquele caminhão de coisas que você já deveria ter resolvido quando era um tijolo. Mas é uma sedução achar que é melhor ficar quieto do que falar e resolver. Não é falar e resolver. Porque Jesus Cristo chama Pedro depois da ressurreição e diz aqui, você me ama? Aham, tem certeza? Tenho. Certamente? Ele diz, já nem sei mais, estou em dúvida aqui. Exatamente, está perdoado,
agora toma as minhas ovelhas e pastoreia. E não como fazem algumas pessoas, está perdoado, beleza, nunca mais olho na sua cara, você segue o seu caminho que eu sigo o meu. Porque afinal de contas, né, pastor, a gente não precisa conviver. Não é isso que Jesus Cristo fez. Ele vai lá conversar para conviver e acertar. Ele vai lá conversar, não é simplesmente para colocar alguma coisa diante de Deus, virar as costas e não ter convívio. Afinal de contas, Jesus Cristo, depois, sempre conviveu através de Pedro. Adversário, porque se nós não resolvemos os nossos problemas, Satanás é adversário, e nós, semelhantemente a Satanás, vamos virando adversário de nossos irmãos. A ponto da Bíblia dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nem precisava falar, isso é óbvio. Mas tem alguns que não acham isso óbvio. Tem alguns que ainda não entenderam que a gente pode ir, semelhantemente a Satanás, indo enxergando em nossos irmãos adversários, quando, na verdade, eles não são nossos adversários. Mas por que nós enxergamos nossos irmãos da fé ou de sangue como os nossos adversários? Porque a gente não resolve as coisas dentro da alma. Aí não resolver as coisas dentro da alma vai levando a gente para posturas como essa. Tudo que o irmão fala, você enxerga o diabo. É a sua mulher, você enxerga o diabo. É seu marido, é o diabo. É seu filho, é o diabo. Seu irmão, é o diabo. Se é a voz, você fala, só pode ser de Satanás. Aí quando você vai cavando, quando você vai cavucando, tem coisas que não foram resolvidas, há muito tempo. Então, ainda no verso 27, então, evitando que nós nos pareçamos com Satanás, ele diz assim, a gente deve não se pôr o sol sobre a nossa ira e nem dar lugar ao diabo. A palavra lugar é exatamente de onde vem a palavra topografia. Topografia é um espaço geográfico. A ideia é de que quando nós não vamos resolvendo as coisas dentro do nosso coração, Satanás vai ganhando espaços dentro das nossas almas. Ele vai ganhando espaços geográficos dentro do nosso coração. E a gente vai ficando empedernido. A gente vai ficando frio. A gente vai trocando o coração de carne por um coração de pedra. A gente vai ficando gélido. E, literalmente, não tratar as coisas que precisam eventualmente ser tratadas é, sim, dar espaço para que Satanás, na geografia do nosso coração, ele tome lugar. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Então, a primeira coisa claríssima que eu e você precisamos ter em mente é que, literalmente, a preocupação de Paulo ao ensinar a necessidade de nós não nos irarmos, mas resolvermos antes que o sol se ponha, para que Satanás não alcance vantagem, não tenha lugar, e a gente acabe saindo de uma coisa secreta para alguma coisa totalmente descontrolada, nós prestarmos atenção que isso aqui é a quebra do 5º mandamento. Nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos assassinos. Tem gente que é verdadeiro serial killer dentro da igreja. Quem passa para conversar com a igreja sai morto. Porque a pessoa faz questão de matar. Quando alguém conversa com você, a pessoa sai viva ou morta? Vou te perguntar mais. Quem deseja conversar com você, mas não vai? Já não vai porque a gente... Sabe aquelas pessoas que você fala, nossa, vamos na casa da pessoa que parece uma vozinha ali, nós vai lá, tem um chazinho, conversa boa, quando você vê, você ficou 2h30, a pessoa fala assim, eu estou indo embora, mas já? Eu falei, já, 2h30, se você acha que é 2h30, velho. Eu preciso ir porque eu preciso viver, eu preciso ter outras coisas para fazer, mas foi tão rápido, foi tão bom, a visita foi tão gostosa, o relacionamento entre irmãos foi tão bom, foi tão fraterno, que a gente tem prazer e, de fato, 2h30 passou rápido. A gente nem viu. Mas tem pessoas que você começa a contar o tempo antes de chegar na casa dela.
Você fala, meu Deus do céu, quem que é que vai... Você vai na casa do fulano, não está chegando, meu Deus, tem certeza, não dá para virar o caminho. Não. Será que a gente liga dizendo que o pneu furou? Aí você vai lá e conversa, se conversa desde o nascimento até o ocaso, você fala de Gênesis e Apocalipse, quando você olha no relógio, passou 11 minutos. Você fala, Jesus tem misericórdia, o que eu faço agora? Por quê? Porque é chato para dedé, é ruim demais. São pessoas que estão mortas dentro da alma. É assim, irmãos. A gente começa a conhecer as pessoas, eu já disse isso a vocês, por aquelas que abrem a sua casa. Abrir a casa vai dizer quem nós somos, e abrir a casa vai dizer quem nós não somos. O segundo contexto, e eu termino com ele, é o contexto do Salmo de número 4. Abra lá, Salmo de número 4. Irai-vos e não pequeis, é isso que Paulo está dizendo. De onde Paulo tirou isso? De Salmo de número 4. E ele disse assim, Salmo de número 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Está vendo aqui? Agora, como é que uma pessoa pode se irar, não pecar, consultar o coração no travesseiro e sossegar? Como é que pode existir, ao mesmo tempo, a ira e o sossego? Resposta, está o que vem antes e o que vem depois no Salmo de número 4. Quando ele diz assim, todos nós sabemos que uma das coisas que traz angústia a quem está indignado, e às vezes corretamente, é que, será que Deus está vendo que eu sou diferente? E muitas das brigas, as pessoas querem tentar demonstrar, eu não sou igual a você, eu sou diferente, o que vem de baixo não me atinge. E a gente começa a tentar trazer alguns jargões para demonstrar que nós somos diferentes daquilo que nós estamos indignados. Será que Deus está vendo essa diferença? Porque foi exatamente isso que Salomão fez quando ele tentou demonstrar sabedoria e as coisas chegaram diante dele. Tinha uma mulher que matou o filho, lembra disso? Dormindo, e ela pegou o filho da outra e disse que era dela. E aí a outra acordou e disse, não, pera lá, esse filho é meu. Não, é meu. Aí chega diante de Salomão que não viu nada e diz assim, as duas dizendo que o filho era dele. Alguém estava mentindo. Então, será que Salomão tem a capacidade de ver quando ele não viu? Essa é a questão. É isso que está em jogo. E a demonstração ali da grande sabedoria de Salomão é, finalmente Salomão conseguiu colocar um teste aqui para demonstrar às claras aquilo que de fato aconteceu sem ele ter visto. Nossa, isso é sabedoria. Mas Jesus tem olhos como de chama de fogo, ele não precisa desse artifício. Então, será que Deus vê? Porque é o fato de a gente achar que Deus não vê, é que faz muita gente começar a descambar e fazer qualquer coisa, ainda que seja sozinho. E ele diz no Salmo de número 4, verso 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexames e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Se ele distingue o piedoso, é só o piedoso que clama, e ele tem a completa convicção de que Deus está ouvindo ele, porque ele é o piedoso a quem Deus vê. Isso deve trazer tranquilidade, porque neste contexto de alguém que sabe que Deus está vendo e que Deus não vai acontecer eventualmente o que inicialmente aconteceu com Salomão, uma situação onde ele ficou, quem será que está falando a verdade? Deus não precisa desse artifício. Deus sabe quem está falando a verdade porque ele vê todas as coisas que nós não vemos. Inclusive no Novo Testamento, pessoas que desprezam os pequeninos de Jesus Cristo, que acreditam nele, mesmo debaixo de um lugar onde os olhos humanos não veem, Deus está dizendo, cuidado que os meus anjos estão vendo. Sorria, você está sendo filmado celestialmente. Quando você estiver sozinho, pense que você não está sozinho. Jesus Cristo não precisa disso, mas ele coloca isso até a mais. Deus sabe que eu não sou mentiroso. Deus sabe que eu não tenho calúnia na alma. Deus consegue enxergar que eu fui injustiçado. Deus percebeu a maracutaia que fizeram diante de mim. Perceba que a ira, quando ela se manifesta e permanece, é porque, em última instância, a pessoa está tentando, através dos seus esforços, demonstrar que ela não é quem o mundo está
está dizendo que ela é. Então, se eu já sei que eu não preciso desse esforço porque Deus distingue para si o piedoso, eu não preciso provar minha inocência. Deus está vendo. É por isso que, nesse contexto, ele diz, irai-vos e não pequeis. Consulte no coração, no travesseiro e sosseguem. Por quê? Porque Deus está olhando para você. É nesse contexto que Paulo vai citar, irai-vos e não pequeis. Por que a gente deve sossegar a alma? Porque Deus distingue para si o piedoso. Diz mais, depois, preste atenção, verso 5, depois de irai-vos e não pequeis, ele diz, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Pergunta, que sacrifícios de justiça? Resposta, de saber que existe alguma coisa que causou a minha indignação. Eu entendo que essa coisa precisa de correção. Já coloquei nas mãos de Deus que vai corrigir e confiei. Logo, parei de me irar. Como é que a gente sabe que alguém para de se irar? É porque ele não está indignado? Não, é porque ele confiou no Senhor. Você confia no Senhor? Você consegue ficar indignado de manhã e deitar a cabeça no travesseiro e dormir à noite? Porque você colocou essa questão correta diante de Deus e sossegou sua alma, porque você tem certeza que Deus distinguiu e Deus vai fazer alguma coisa com isso? Você tem certeza que você acredita que Deus é um justo juiz? Isso é sacrifícios de justiça. Eu acho que os crentes têm sacrifícios para entregarem diante de Deus. Quais? O sacrifício da justiça própria. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso não significa que não tenha coisas que precisam ser corrigidas, beleza? Só significa que eu não estou vendo, mas Deus está. José, eu não tenho como provar, nem preciso. Deus, eu quero colocar isso diante do Senhor. O Senhor é o olho que tudo vê, só sabe que fizeram uma forca contra mim, sabe que eu não sou isso, sabe que o rei está sendo ludibriado, resolvo. Todo aquele que queria cavar uma cova, vai cair na cova que cavou. Ramã mandou fazer de um pau brabo lá, uma coisa boa, firme. Pensa numa forca top para matar Mordecai. Estava fazendo a própria forca. Mordecai fez o quê para poder se defender? Nada. O crente tem que fazer o quê para se defender? Nada. Ele tem que chegar diante do trono de Deus e dizer, Senhor, faz alguma coisa para isso. E Deus diz, deixa comigo. O que Deus vai fazer? Não sei. Ele pode, inclusive, livrar a gente. Mordecai nem foi para a cova, mas Daniel e os amigos foram para a fogueira. E a confiança dos camaradas era, se Deus quiser livrar, livra, se não quiser livrar, não livra, mas que eu não faço, Deus mandou e é assim que eu vou resolver. Mas você vai morrer. Que morra. E Deus vai lá e livra, como ele já livrou muita gente. Mas, Apocalipse, para ser honesto, a Bíblia diz que muitos ainda serão mortos por fidelidade à palavra. No Novo Testamento, você tem a igreja orando pela vida de Pedro e Tiago, os dois presos. Sobre a mesma oração da igreja, Pedro foi livre e Tiago foi morto. A oração tinha poder na hora de Pedro, quando chegou em Tiago, estava perdendo poder e o espinafre vazou e a pessoa já não tinha mais força. É isso? Não. É porque Deus livra quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. O que você vai fazer? Confie em Deus. Tem muita gente querendo justiça própria dentro da igreja, querendo assassinar seu irmão numa suposta ideia de piedade, e a ira vai crescendo e aquelas coisas vão se agigantando. Por quê? Porque a pessoa não consegue confiar que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Deus julgará todas as coisas não somente no último dia, mas também nos dias de hoje. Porque o céu começa na terra. E é essa a ideia de que eu não quero me colocar no lugar do vingador, de que eu tenho um vingador que é melhor do que eu, que deve me levar a ficar irado de manhã e dormir de noite, porque eu coloquei diante de Deus e sosseguei a minha alma. Por quê? Senhor, o Senhor conhece
se o fulano está mentindo. Nós não devemos ser detetives espirituais. Eu não tenho obrigação, e nem ninguém tem obrigação de ficar cutucando a vida do outro. Cansei de ver pessoas falando isso, pastor, nas minhas andanças por aí. Eu acho que a mulher do outro pastor ali está adulterando. Eu falei, como é que você sabe? Não, eu tenho impressão, eu vou pegar o carro e vou seguir ela. Que seguir ela, irmão? Você virou agora agente secreto, FBI espiritual. Que viagem é essa? Mas nós temos que pegar no flagra. Deus pega no flagra, irmão. Deus levanta do jeito que Ele quiser. Isso que você está tentando fazer é tomar o lugar de Deus. Coloque isso diante de Deus, ou você não acredita que Deus pode colocar, como, por exemplo, nas minhas andanças por aí, faz muitos anos, o celular era daquele de flip, e o camarada colocava aquele tijolão aqui do lado, e começou a sair esse celular sem flip. Sabe o que é flip? Nem aquele negócio de abrir e fechar assim. E o cara colocou no celular, e sentou, e foi dirigir. E o celular, qual é a possibilidade de uma descagem automática quando ele senta, apertar o botão e ligar na casa dele? Fala sério, qual é a possibilidade? Irmão, humanamente é muito difícil que isso aconteça. Mas muito difícil. Eu não vou dizer impossível, porque aconteceu, mas é muito difícil. O cara sentou para dirigir e a barriga dele tocou lá, acho que o anjo apertou na barriga dele assim, aí foi lá e ligou na casa dele. E ele não sabia. E aí atende a filha dele. E a filha diz, pai. E ele não estava ouvindo, porque ele nem sabia que tinha ligado. E aí diz, mãe, o pai está aqui, ele não está me ouvindo. Ah, tá bom. Aí a esposa diz, marido, fulano, vai lá, tá aí? Não. E ele começou a contar para a pessoa que estava do lado dele de carona, tudo o que ele tinha feito com a amante dele e a esposa ouvindo no telefone. Quando Deus quer levantar, Ele levanta. A gente em casa tem orado por algumas questões. Em toda igreja eu faço isso. Não se apavora, não. Tá? Mas, quando determinado cidadão falou para mim assim, eu adulterei nas minhas andanças por aí. E eu disse, você já parou de adulterar? Ele disse, sim. Então tá bom. Eu invoco o céu e a terra como testemunho de que se você estiver mentindo, Deus cobre de você como justo juiz. Não, veja bem, pastor, deixa eu falar um negocinho. Eu vou mudar de... Ah, mudou, né, negão? Por mim, pode fazer. Se você quiser mentir, eu é que não vou ficar atrás, eu não tenho obrigação nenhuma de ficar atrás. Então, eu dou para você e para todos nós o benefício de falar. Porque se você não falar, Deus levanta do jeito que Ele sabe fazer. Então, o Salmo de número 4, no verso 5, depois de irai-vos não pequeis, ele diz, ofereçam sacrifícios de justiça. Esse é o sacrifício de justiça que a igreja deve fazer. Se irar, colocar diante de Deus e sossegar a alma, irmãos. Mentes transformadas, corações tranquilos. João Geraldo, capítulo 7, verso 8. Você tem a mente transformada? Não parece, porque o coração assim, desse jeito? Mentes transformadas, corações tranquilos. Ele continua no verso 6 do Salmo 4. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, olha a oração dele. Levanta sobre nós a luz do seu rosto. Essa é uma boa oração. A oração da bênção araônica. Senhor, levanta sobre nós o seu rosto e faz resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Por quê? Porque na luz eu enxergo. É isso que nós vamos fazer agora na ceia. Antes de participar, nós dizemos, Senhor, com teu Espírito ilumina a minha vida. E se tiver alguma coisa errada que o Senhor enxerga, me ajude a enxergar e a ter força para tirar da minha vida. E ele diz no verso 7, eu termino do Salmo 4, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que significa que um coração limpo é um coração iluminado, um coração limpo é um coração alegre, mais alegre do que a alegria que alguém pode experimentar beneficamente com vinho ou com cereal. É bom, sabe quando você vai na geladeira? Nossa, que geladeira triste. Não tem comida. Quando a criança fala isso é porque não tem iogurte, queijo, Danone, assim. Tem arroz e feijão. Ele olha assim, mas não tem nada para comer? Não, mas tem, né? Mas ele diz assim, nossa, que geladeira triste. Então, vamos deixar a geladeira alegre e o nosso bolso triste. Aí você vai lá no mercado, deixa o bolso triste e a geladeira alegre. Nossa, que geladeira alegre. Não é assim que a gente faz? Se abre até com gosto, assim, nossa, agora eu sou um cara de sucesso. Ser de sucesso hoje é ter a geladeira cheia.
E ele está dizendo, eu tenho mais alegria quando a luz do rosto de Deus brilha sobre a minha vida. Deus é capaz de me dar mais alegria do que estas coisas beneficamente podem trazer sobre nós. Que coisa maravilhosa é ter um coração limpo. É por isso que Davi diz, quando ele se calou no seu pecado, ele se entristeceu e se envelheceu. Porque coração limpo traz alegria, coração endurecido traz tristeza. Significa que os crentes não podem se entristecer? Não, mas significa aquilo que Paulo diz, que ainda haverá espaço para a alegria, quando ele diz, nada tendo, mas possuindo tudo, tristes, mas sempre alegres. A pergunta é, nós podemos ser caracterizados como pessoas tristes ou como pessoas alegres? Volta lá para Efésios para a gente encerrar, capítulo 4. Agora sim deu para você entender os dois contextos. E eu encerro dizendo, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe que uma emoção desgovernada e uma emoção prolongada contamine seu coração e Satanás comece a ganhar terreno, topografia sobre a sua alma. Por isso a gente diz que não deve dar lugar ao diabo. Alguém irascível, alguém irado, alguém continuamente irado, é alguém que está mais próximo de Satanás do que de Deus. Porque se nós confiamos em Deus, eu não quero assassinar meu irmão. Então eu estou indignado, mas até a noite eu preciso resolver isso, porque eu quero dormir em paz. Uma vez eu me lembro, a Ivani, né, Ivani? Eu falei alguma coisa lá, a gente se desentendeu, Ivani. Na segunda-feira eu liguei para ela. Ivani, pelo amor de Deus, por quê? Porque eu preciso dar aula, Ivani, eu preciso estar no seminário. Vem aqui, ela foi lá no seminário, tá tudo certo. Então, mas eu não consigo nem andar para frente, eu só vou andar para trás. E dá até medo, porque o Espírito Santo vai estar do meu lado, eu não sei o que é. Eu tenho medo do Espírito Santo, não é de Satanás, não, irmãos. Porque o Espírito Santo, Ivani, resolvemos, está tudo certo. Ora por mim, Ivani. Ora, tem certeza, está em paz, não tem nada escondido. Nós não podemos dar lugar para Satanás ganhar força na nossa alma. Senão, na segunda-feira, se diz, o que vem de baixo não me atinge. Na terça, até que a flechada foi grande. Na quarta, se diz, eu estou mais ou menos chateado, mas vai passar. Na quinta, você vai dizer, não é bem assim, agora eu estou vendo com outros olhos. No domingo, você quer, meu amigo, você nem olha na cara do fulano. Agora, imagine essa postura durante 2 semanas, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Quem é que nós vamos virar? Qualquer coisa menos crentes. Qualquer coisa que lembre Jesus Cristo, nós já quebramos o 5º mandamento faz muito tempo. Porque a gente pode matar nosso irmão antes de matar nosso irmão. Jesus Cristo, antes de morrer, num certo sentido, ele já veio morto, irmão. Porque o desejo dele é de fazer a vontade do Pai. E o Pai diz, vai lá e morre. Ele diz, vou. Aí chega aqui, os caras levantam calúnia, paga a gente para mentir. Não, pode mentir, eu vou do mesmo jeito. Não tem certeza que está sendo injustiçado. Você não está entendendo, irmão. Antes de morrer, eu já morri. O problema é que as nossas relações, às vezes, não vão para frente, porque a gente quer, antes de morrer, viver. E quem tenta manter a vida, perde. Mas quem perde a vida, essa é a lógica do reino dos céus. Cuidado com a quebra do 5º mandamento. Segundo, preste atenção no contexto do Salmo de número 4. Deus sabe, Deus age, Deus traz luz e Deus traz alegria. É por essa razão, se Deus traz tudo isso, eu estou indignado. Um monte de coisa que me traz insatisfação. Eu vou colocar diante de Deus durante a noite e vou dormir. Mas dormir com o coração em paz. E no dia seguinte, você vai se irar? Se eu já coloquei aquela situação diante de Deus, não há razão mais para eu me irar. Então, o meu desejo é que todos nós possamos prestar atenção que estas emoções precisam demonstrar uma mente transformada. Porque se nós temos uma mente transformada, a gente vai se preocupar com a quebra do 5º mandamento. E a gente também vai se preocupar que Deus vê e Deus age.
e a gente não vai agir como verdadeiros ateus espirituais. Orando a Deus, mas no dia seguinte inflamado. Orando a Deus, e aí a pessoa vem, a coisa mais estranha do mundo, e diz assim, eu queria conversar. Sobre o quê? Coisas de 2 anos atrás. Eu estou sendo generoso. 2 anos? Você não resolveu isso na sua alma antes do sol se pôr? Ainda está com isso no coração? Não, irmão. Você está virando um serial killer e não sabe. Libere a sua alma para ficar com o coração limpo. O que é que Deus quer? Pessoas de coração limpo. Porque eu termino, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que é que tem muita gente que não vê a Deus? A resposta, nesse contexto, é óbvia. É porque tem tanta coisa dentro do coração que Deus não vai aparecer. Ou a gente limpa, ou a gente vai ter dificuldade de enxergar Deus. Vamos orar? Queria pedir aos nossos irmãos presbíteros que fazem parte do conselho, que venham aqui à frente, para nós passarmos para a distribuição da ceia. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Nós ouvimos, ó Deus, a necessidade que nós temos de nos irarmos e não pecarmos, resolvermos rápido as coisas que eventualmente existem dentro de nós, para não darmos topografia ao diabo. Essa é a verdadeira batalha espiritual, a alma da gente com a gente. As nossas lutas internas, o nosso desejo de ser vingador no teu lugar, o nosso desejo de ocuparmos atribuições que não são nossas. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não assassinarmos o nosso irmão dentro do nosso coração. Nós não queremos ser assassinos espirituais. Nós não queremos quebrar o 5º mandamento. Dá-nos a força necessária para isso. E que isso se demonstre em palavras leves, palavras amorosas, porque as coisas que inquietam a nossa alma já teríamos colocado diante do Senhor. Pai bendito, dá-nos graça também porque nós não queremos ignorar o Salmo de número 4, onde essa palavra de Paulo foi tirada. Nós confiamos que o Senhor distingue para si o piedoso. Muito obrigado por isso. O Senhor sabe os que lhe pertencem. Portanto, aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome do Senhor. E nós queremos confiar, entregando a Ti nessa noite sacrifícios de justiça. Para nós é um sacrifício, Pai, dói, porque nós queremos na nossa pressa, no nosso tempo, do nosso jeito. E nós temos que aprender que as coisas serão tocadas. O Senhor é um Deus que é o justo juiz, que julga com uma retidão maior do que a nossa, com conhecimento maior do que o nosso. E que, com certeza, a tua decisão será melhor do que a nossa. Se há alguém aqui, ó Deus, com inquietações na alma, que nessa noite possamos participar da ceia, mas com o coração limpo. E se existe sujeira, o Senhor ilumine com a luz do teu rosto e nos dê alegria celestial. Alegria que excede todo entendimento. Alegria que as palavras não são capazes de descrever. Porque nós não queremos ser crentes alegres forçosos. Queremos nos entristecer quando a ocasião vier sobre nós. Mas que isso jamais apague a alegria que o teu Espírito pode produzir na nossa vida. Nos faz crentes unidos. Que não haja ruptura entre pais e filhos. Que não haja ruptura entre marido e mulher. Que não haja ruptura entre irmãos de sangue e entre irmãos na fé. Qualquer coisa, ó Deus, nos faz pessoas fervorosas, porque somos limpos de coração. Não porque isso vem de nós, mas porque nós queremos buscar no Senhor. Então tem misericórdia ao Espírito Santo de Deus de cada um de nós nessa noite. E se alguém aqui enxerga alguma coisa à luz do teu rosto, nos dê a força necessária para agirmos, para que, em nome de Jesus, participemos da tua mesa e saiamos daqui com o coração leve, com o coração sossegado, confiando de que o Senhor distinguiu, viu e agirá no momento adequado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.